Shalom, filha. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nós buscamos a Tua face, precisamos de Ti, Senhor, vem com o peso da Tua glória, Pai, e fala conosco a respeito da Tua opinião. Estamos na temporada onde a Tua opinião é o mais importante para nós, porque a Tua palavra em relação a nós, o que Tu diz em relação a nós, é isso que é verdadeiro, Pai. Ajuda-nos a desmentir Satanás e ficarmos com a verdade que de Ti procede, porque ela nos liberta. Em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Shalom, shalom. Bom dia. Glória a Deus. Bom dia, irmã Luíse. Shalom. Shalom, shalom, bom dia, Fer, Luiz, quem entrou depois aí, aleluia. Então hoje nós vamos começar a falar a respeito da festa do Purim. Nós vamos tratar isso aí por alguns dias, hoje é dia 3, né? A festa é dia 13, então nós estaremos ministrando esses dias aí até chegar aí a festa do Purim, para que a gente possa entender essa manifestação aí, em nome de Jesus, amém? Queria que você abrisse aí a sua Bíblia, primeiro livro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Glória a Deus, aleluia. Shalom, bom dia. Shalom, shalom. Bom dia. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Amém? Vai falar assim: sujeitem-se, portanto, a toda autoridade humana por amor ao Senhor, seja ao rei como ao governante supremo, seja aos governantes como aqueles que são enviados por ele, tanto para punir os que praticam o mal, quanto para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que ao praticar o bem, vocês façam emudecer a ignorância dos insensatos. Como pessoas livres, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da maldade, mas vivendo como servos de Deus. Honrem a todos, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Amém? Então, essa passagem aqui, nós vamos começar entendendo que nós temos uma jornada de práticas, de conduta, de posicionamento que nós precisamos ter para que se concretize a nosso favor esta festa do Purim. E o que é essa festa do Purim? Para que a gente entenda assim de uma forma mais prática possível. É uma festa, uma celebração daquilo que Deus deu de oportunidade para um povo lutar para preservar a sua própria vida, depois de estarem debaixo de um decreto do rei, que foi feito e foi selado com o anel, um decreto que não tinha mais como reverter, mas que Deus, através da manifestação de um homem, de Mordecai, ele então começa a operar a favor de um povo, usando ali a rainha Esther, e todo o povo depois sendo envolvido naquilo. Então, se perguntarem para você, mas o que é essa festa de Purim? É uma oportunidade, é um tempo onde Deus está me dando, vai me dar entendimento para eu exercer juízo contra os meus adversários, algo que eu não tinha como sair, não tinha como escapar, algo que o adversário tinha decretado já contra a minha vida. Vai morrer, vai ter problema, vai ficar, mas eu consegui em Cristo reverter esse quadro. Então, esta é o resumo aí, né, da festa do Purim, aquilo que nós vamos ter nesses dias, uma oportunidade de revertermos o quadro. Amém. Porque existem coisas na nossa vida que nós temos marcas por anos e anos e anos, e coisas assim, fala, cara, entra ano, sai ano, entra tempo, sai tempo, mudo de igreja, mudo de tudo, e não acontece nada. Então, essa festa é justamente isso. Só que o que o Senhor tem falado para as nossas vidas é que nós precisamos entender quem foi usado, como esse homem se movimentava, quem ele era no mundo espiritual, o que ele representava diante de Deus e diante das autoridades, o que ele fez para que isso acontecesse. Porque nós trabalhamos muito nesse sentido, porque nós tínhamos aquele evangelho, Deus vai fazer. Verdade. Deus vai operar. Está na mão de Deus. E essa é uma transferência irresponsável que nós temos de uma conduta dentro de uma igreja falida. Dentro de uma igreja que ela
está salva, mas que ela realmente não acessa nada em Deus, porque ela fica transferindo, 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 e ela fica ali, esperando algo acontecer, esperando algo literalmente cair do céu. E aí a gente fala assim, se for da vontade de Deus, se Deus operar a meu favor, se Deus quiser, e a gente fica encapando essa incredulidade, encapando essa inoperância da fé com essas palavras bonitas, muitas vezes, que parece espiritual, mas é totalmente carnal. Parece que é algo que você está... Não, está na mão de Deus. É Deus que vai fazer. Olha como é espiritual. Mas está na mão de Deus como? Como que você coloca algo na mão de Deus? Existem muitas coisas que nós colocamos na mão de Deus, entre aspas, por frustração, por medo, por incredulidade, por cansaço, por feridas, por cobiças, por carências. Então, como você se vê e eu me vejo ilhado numa situação, o que é mais fácil? Está na mão de Deus. Transfiro para lá, porque agora eu não tenho mais responsabilidade nem culpa do fracasso. Sim. Se der certo, beleza. Se der errado, estava na mão de Deus. Eu fiz tudo o que eu podia, mas não fez. É uma mentira. Sim. É um engano. Que nós estamos muitas vezes aí protelando realmente, procrastinando uma atitude dentro daquilo que realmente deve ser feito para que de verdade as coisas estejam na mão dele. Mas como que é essa rota? Colocar algo na mão de Deus é através da palavra, em fé, em um descanso que Deus vai operar. Esperei com paciência no Senhor. Tá, então como que eu espero? Com paciência. Aí eu estou esperando em Deus, mas como? Murmurando, desconfiando, com incredulidade. E aí Deus não vai operar. Mas eu esperei com paciência. Eu esperei e que essa paciência, cara, tá tudo de ponta cabeça. Mas como eu coloquei na mão dele, e como eu creio no agir dele, como eu sou filho dele, e como eu tenho uma fé incondicional que ele vai operar, eu estou pacientemente esperando, mas com algo firme na minha mão. Então você vai ter algo que realmente vai funcionar no mundo espiritual. O adversário vai procurar falar assim, ele tá descansado nada. Ele não pôs na mão de Deus, ele falou que pôs, mas ele está com a força do braço dele tentando de alguma forma sair disso, se debatendo para sair desses lugares. Sim. Então nós vamos focar aqui nesse dia essas falas aqui, do finalzinho aqui do versículo 15, que vai falar assim: vocês façam que ao praticar o bem, vocês façam emudecer a ignorância dos insensatos. E o que é esse bem para mim? Esse bem é justamente a aplicabilidade da palavra de Deus. Isso é fazer o bem. Aplicar Cristo nessa situação. Isso é fazer o bem. Porque fazer o bem, como obras de caridade, o espírita faz, um monte de gente faz. Não, eu faço o bem. Eu dou tantas marmitas por dia, eu ajudo o asilo, eu ajudo a creche, tudo bem. Nós podemos participar de todas as coisas aí que Deus nos dirigir. Mas o que é fazer o bem para mim nesse contexto? É aplicar a palavra de Deus para funcionar a nosso favor. Então, assim, faça o bem, aplique a palavra de Deus, porque o adversário está aplicando a manifestação das trevas. Então, quando você aplica o bem, que é a palavra de Deus, você emudece a ignorância do insensato. Você cala a boca daquele que se levantou, que nesse contexto que nós estamos lá, a pastora vai ler, depois nós vamos estar lendo aí, não sei se ela vai ler hoje, mas nós vamos estar lendo o livro de Esther esses dias, nós vamos ver lá, e tinha exatamente isso, tinha uma voz insensata liberando morte, que era a voz de Amã. E aí, por fazer o bem, Mordecai, descansado em Deus e na sua palavra, e aplicando os princípios do reino, ele emudece a voz do insensato. Ele decreta um juízo através de colocar a palavra para funcionar. Aquilo que ele tinha de princípios de Deus dentro dele. Então, você quer emudecer o insensato? Pratique o bem, aplique a palavra. Aleluia. Você quer emudecer, meu marido, você... pastor, eu sou insensata. Pratique o bem, aplique a palavra na tua vida. Aplique aquilo que tem realmente alimento suficiente para desfazer a insensatez. Para desfazer esse ambiente. Então, é praticar o bem. E aí, como pessoas livres, o versículo 16, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da maldade, mas vivendo como servos de Deus. Então,
exatamente isso daqui. Você vai aplicar a liberdade que você tem, mas não como pretexto para maldade. Mas você está aplicando o bem, a palavra de Deus, para que o mundo espiritual seja abalado. E aí nós vamos para o versículo 17, que é: honrem a todos. Amem os irmãos. Temam a Deus. E honrem o rei. Então, se você pegar, nós vamos ler amanhã ou depois, amanhã provavelmente, os passos de Mordecai, ele se encaixa exatamente aqui. Então, ele temia a Deus, ele honrava o rei, ele amava os irmãos, ele honrava a todos e ele cuidava das coisas que eram importantes. E isso ele estava fazendo bem. E isso fechou, silenciou a voz do insensato. Transformou a morte em vida. Transformou o decreto de morte num decreto de vida. Eles não foram livrados, nós vamos entender isso também mais para frente, eles não foram livrados, o rei não podia revogar o decreto, porque um decreto selado com o anel do rei não se podia revogar. E lá no final, quando Esther fala, o meu povo que está sendo morto, que está sendo, tem um dia para matança, tal, e ele falou, eu não posso revogar o decreto, mas eu posso dar para vocês fazer outro decreto em cima daquele decreto, só o meu anel. E aí, então, é feito um decreto que os judeus estariam livres para lutar. Aleluia. Então, esse negócio de esperar em Deus que vai cair do céu, não, Deus vai te dar uma liberação no mundo espiritual, porque nós fazemos o bem, nós aplicamos a palavra, e ele vai te dar agora. Nós já nascemos com um decreto de falência, de morte, através da marca que veio para nós sem Jesus Cristo. O que é esse novo decreto? Agora Jesus vem e te dá um anel, te dá uma autoridade. Tó, faça o bem, cele com o meu anel, e lute, e derrote o teu adversário. É para isso que se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Aquilo lá era uma obra do diabo. E aí a gente quer a sombra e água fresca. Eu também quero, mas não funciona. Mas você não gosta, pastor, de sombra e água fresca? Claro que eu gosto. Rapaz, uma aguinha de coco, uma sombra, né? Às vezes até eu me vejo deitado na rede, aqueles vassalos com aqueles leque grandão, abanando assim, ó, uma aguinha de coco. É chique você imaginar, só que não funciona. Você vai ter que colocar a mão na massa, você vai ter que lutar com isso. Não, porque Jesus já conquistou tudo e agora acabou, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo e acabou. Irmãos, versículos, coisas que são na palavra fora de contexto, coisas que vão trazendo uma falsa presença de Deus no sentido de manifestação e que a gente fala assim, não, agora tudo tá pronto em Deus, é só eu esperar aqui que vai acontecer tudo. Mas você está esperando o quê? Eu estou esperando o quê? Deus está nos liberando para lutarmos. E esse povo, então, recebeu uma liberação do rei através dessa manifestação de temer a Deus, de honrar ao rei, de cuidar da família. Então, olha o que Mordecai fazia. Ele temia a Deus, porque ele ele estava na presença de Deus a ponto de discernir o que estava acontecendo. Ele honrou o rei, porque teve a conspiração de Bigtan e Teres ali, ele denunciou, ele estava cuidando do rei, honrando o rei. Ele cuidava da família, porque quando teve lá a parte do procedimento para escolher a rainha, ele trouxe Esther, orientou ela, não fala de onde que você é, se comporte assim, e estava sempre informado de como ela está. Ele cuidava da família, ele cuidava da casa dele. Então, tinha um procedimento. Aí ele amava os irmãos e ele honrava a todos. Então, ele estava encaixado demais nisso aqui. Então, isso aqui vai ser a base da nossa festa do Purim desse ano. Pastor, o que eu tenho que fazer? Você tem que honrar a todos, amar os seus irmãos, temer a Deus, honrar o rei, cuidar da sua família, cuidar da sua vida, praticar o bem, pôr a palavra para funcionar. Que aí ele vai pegar o anel e falar assim, Tó, faça um novo decreto. Porque o rei fala assim para eles, façam vocês um novo decreto. Eu não sei nem o que vocês estão precisando, mas eu confio que o que vocês vão precisar, vocês são tão idôneos que eu transfiro a minha autoridade. Está aqui, ó. Faça o decreto, cele com o meu anel e faça o que vocês têm que fazer. Então, o Senhor Jesus quer que nós tenhamos esse procedimento para ele nos dar essa autoridade. Faça um decreto contra os teus adversários nessa área que você está.
Qual é a área que você está sendo afrontada? O que se levantou de voz insensata contra você? O que está lutando contra a tua casa, contra a tua família, contra a tua finança, contra a tua saúde, contra o teu ministério, contra a tua vida espiritual, contra essa vontade que você tem de ler a palavra, de orar, mas não consegue, não rompe, vai ler a palavra, dorme em cima da palavra, se for ler qualquer coisa, lê, mas pegou a Bíblia, aquele sono infernal. Por quê? Porque você está debaixo de ataque, eu estou debaixo de ataque, precisamos fazer decretos, precisamos decretar que essa manifestação de trevas cair por terra. Aplica o bem, aplica a palavra e sela com o anel de Jesus Cristo, o Rei dos Reis, e elimina isso. Então, nessa festa do Purim, nós vamos ter aí algumas lições para praticar. Então, você já anota aí, essa festa inteirinha, nós vamos andar em cima disso aqui. Honrem a todos, amem os irmãos, temam a Deus, honrem o Rei. É isso que nós vamos ter que fazer. Pastor, o que eu vou fazer na festa do Purim? Isso aqui. Você vai pegar esse versículo 17, aqui, essa passagem, mas focar nesse versículo 17 e no 15, que é para emudecer a ignorância dos insensatos através da aplicação da palavra. E ter esse procedimento agora é com aquilo que você está na terra. É aquilo que está ao teu redor, é aquilo que você precisa praticar aqui. Ah, pastor, eu sou muito espiritual, eu luto lá em cima. Não, você não vai ser... Não vem fazer graça, não. Você está sendo carnal mesmo. Você está fugindo da realidade. Porque você não quer enfrentar o problema de frente, eu não quero enfrentar o problema de frente, então a gente vem com essa historinha, não, eu sou muito espiritual, eu luto nas regiões celestiais, e daqui a pouco não vai acontecer nada, porque você já está fazendo isso aí há um tempão e está na mesma situação. Então você precisa descer. Agora, nós temos que falar, sobe, 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 agora desce. Descer em que sentido? Subir. Descer subindo. Tá louco? Não, não tô louco não. Você vai descer para encarar. O que eu tenho que fazer com o rei? Honrar. O que eu tenho que fazer a Deus? Temer. O que eu tenho que fazer com a minha família? Cuidar. O que eu tenho que fazer com os meus irmãos? Amar a todos, honrar a todos. Então, pegar essa espiritualidade toda aí que nós falamos que nós temos e pôr em prática. Vencermos isso aí. Porque nós não queremos muitas vezes temer a Deus, nós não queremos honrar a todos, nós não queremos honrar o rei, não queremos cuidar da família e queremos silenciar a voz do insensato no ambiente de insensatez, sem praticar o bem. E não vai acontecer. Por que não acontece? Porque você está na mesma regência do insensato. Porque não amar a tua família, não cuidar da tua casa, não temer a Deus, não honrar o rei, não honrar a todos, não amar a todos, é manifestação de sensatez. A mesma de Naamã, só que encapada de Amã, só que encapada com uma espiritualidade. Não pratica a palavra, não aplica o bem e não muda o mundo espiritual. Então nós vamos ter que nos encarar e falar assim, não, eu tenho que pôr a palavra de Deus para funcionar. Isso daí vai nos confrontar. Porque tem gente do teu lado, para a direita e para a esquerda, à minha frente e para trás, que você não quer honrar, irmão. Que você não quer amar. Que você não quer. A gente não quer, nós temos que ser realistas. Eu não quero, pastor, eu não quero honrar. Mas agora Deus está falando aqui, ó, honrem a todos. E aí, se você for ler lá para baixo, vocês servos, 18, sujeitem-se com todo o temor a seus senhores, não somente aos bons e cordatos, mas também aos difíceis de lidar. Então tá aqui, versículo 18. Vocês sujeitem-se com todo o temor a seus senhores. Pastor, pelo amor de Deus, segunda-feira cedo, dá uma segurada, me ajuda, traz uma palavra diferente, o negócio é essa palavra mesmo. Você vai ter que ver e falar, meu Deus do céu, não somente os cordatos e os fáceis de lidar, mas os que não são cordatos e difíceis de lidar, honre. Honre, ame, proteja, se levanta. Ah, mas meu filho, ele me afronta de um jeito que eu abandonei. Vai atrás dele. Ah, mas minha esposa, vai buscar ela. Mas vai orar, se vira. Nós vamos ter que dar um jeito na nossa vida. Porque senão nós vamos passar essa festa, vamos passar até dia 29 de março, negócio de juízo, e não vai mudar nada. E nós precisamos de mudança. Nós precisamos de boas notícias. Se você, depois nós vamos ler lá o livro de Esther, quando foi feito o decreto de Amã e foi espalhado a todas as províncias, era uma publicação
que foi publicado os decretos de más notícias, que é o que nós estamos muitas vezes rodeados. Pastor, má notícia, má notícia, má notícia. Mas o evangelho são boas novas. Então, nós vamos precisar entrar agora nessa manifestação para nós começarmos a praticar o bem, para nós temermos a Deus, honrarmos ao Rei, amarmos e honrarmos a todos, cuidarmos da nossa família, sermos sujeitos não só às autoridades cordatas, mas também a que não são cordatas e que não são fáceis de lidar, para que verdadeiramente nós começamos então a ter autoridade para publicar agora boas novas, boas notícias, porque é isso que aconteceu. O rei falou para Mordecai e para Esther: faça, publique as boas notícias e sele com o meu anel. Deu a mesma autoridade, porque eles venceram aquela atmosfera. Eles venceram aquela regência tão pesada de Amã, porque tinha muita coisa envolvida, tinha uma preparação de um monte de tempo, tinha dinheiro envolvido, tinha entrega, tinha tudo, consagrações. Ele fez um plano muito bem arquitetado. O adversário não fez um planozinho, um plano muito bem feito contra a minha e a sua vida, de más notícias. Pastor, eu estou cansada de má notícia. Eu já acordo pensando qual será a bomba que vai estourar hoje. Quais são as bombas da segunda-feira? E o senhor quer reverter isso. O senhor quer fazer com que nós acordemos assim: o que será de bênção que vai acontecer hoje? Que porta vai se abrir hoje? Que cativeiro eu vou sair? Que mundo espiritual vai ser transformado? Que é isso que nós vamos ter que acordar. Parar de acordar na expectativa das más notícias, mas das boas novas do Evangelho, porque nós estamos aplicando o princípio, nós estamos então entrando num novo tempo em Deus, onde é permitido que nós avancemos. Então você vai ter estratégia, você vai amar a família, você vai temer a Deus, você vai honrar o Rei, e você, dentro do procedimento do bem, praticando a palavra, Deus vai começar a te dar estratégia. Porque Deus, ele tem uma estratégia para essa situação. O adversário tem um projeto para você e para mim, mas Deus também tem. E antes do projeto do adversário, porque antes de tudo, Deus já tinha um projeto para nós. Às vezes as pessoas falam assim: por que, pastor, eu não entendo? Por que Deus não acabou com tudo isso lá no começo, se ele é Deus, se ele sabia tudo do começo ao fim? Por que ele não acabou com tudo? Teria evitado um monte de problema, teria sido muito mais fácil, nós não estaríamos aqui sofrendo, não teríamos nem nascido, teria eliminado tudo, voltava como era, ficava ele com os anjos lá de boa, e acabou. Eliminava tudo. Viu que Lúcifer ia se levantar, viu que ia fazer tudo, aborta os planos. Mas Deus não aborta nada. Aleluia. Deus, ele tem uma coerência do começo ao fim, mesmo e por isso que ele é Deus. Por isso que ele é tão poderoso, porque mesmo sabendo tudo do começo ao fim, mesmo sentindo a dor da traição, mesmo sentindo a dor de 1/3 dos anjos se rebelando na presença dele, mesmo sentindo a dor do aferidor de medidas, do querubim ungido, olhando todo dia e vendo aquela majestade se rebelando na face dele, mesmo ele vendo Adão protegido, sendo visitado todo dia, se rebelando contra ele, mesmo assim, ele é Deus o suficiente para sustentar tudo o projeto até o final. Ou você pensa que só nós sofremos, que Deus não teve as suas dores de sendo Deus, no sentido de decepção. Imagina a frustração, no caso, né, entre aspas, mas a dor de falar assim, ele falando para ele mesmo: meu eu mesmo, meu Deus, 1/3 dos anjos. Entendeu? Então foi muito pesado isso. Mas ele foi com o projeto até o fim. E que eu tenho de entendimento que ele foi com o projeto até o fim, porque também ele é justo. E hoje, em 2025, nós estamos aqui com as nossas mãos levantadas, falando assim: eu quero esse Jesus Cristo. Eu quero o Redentor da minha alma. Eu creio nesse Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Eu creio no Senhor, o existente para mim. E quando ele vê isso, lá no começo, que ele poderia ter feito com que nada acontecesse e nós não nascêssemos, ele falou assim: eu tenho que ser justo do começo ao fim, porque existem mãos levantadas lá na frente que me querem. Então ele foi justo com todo mundo. Quem não quer, não quis. Mas quem quer, vai voltar para casa. Aleluia. Porque se ele acaba tudo por dó daqueles que não quiseram, para não ter esse sofrimento, para não ter ninguém no inferno,
ele seria injusto comigo e com você, que queremos, que decidimos por ele, e não teríamos a oportunidade de ter nascido e estar com ele. Então, ele teria sido injusto com os que querem para ser justo com os que não quiseram. Então, ele foi justo com todo mundo. Ele dá a mesma oportunidade para todos. Por isso que Deus não acabou com tudo desde o começo, eu creio. Porque ele precisava executar aquilo que ele era de tanto poder, ele fazer o projeto até o final, mesmo dando errado. Você já pensou nisso? O projeto de Deus deu errado. O que Deus projetou, deu tudo errado. Começou no céu, com aquela queda de Lúcifer e mais um terço dos anjos. E depois foi na manifestação do homem. Então, os dois projetos maiores de Deus fracassaram, porque ele foi traído. E mesmo assim, ele continua fazendo todas as coisas, continua nos amando, nos buscando, porque Deus é um missionário incansável. Sempre entenda isso. Ah, meu marido não tem mais jeito. O Senhor Jesus Cristo é um missionário incansável. O Espírito Santo é incansável. Deus é incansável. Ele está buscando o teu marido 24 horas desse dia. Ele está buscando a tua casa, os teus filhos, porque ele é um missionário incansável. Ah, se eu fosse Deus, eu nunca mais viria atrás dessa pessoa. Você não é Deus, você não é nada. Mas Deus é Deus e ele está atrás dessa pessoa, porque ele é incansável, ele é indesistível e ele está fazendo tudo o que ele pode fazer para resgatar o teu marido, a tua esposa, o teu filho, a tua casa, a tua igreja, o teu pastor, quem tiver com problema, ele é incansável. Descanse nisso. Você pode estar cansada, eu posso estar cansado em muitas áreas, mas o meu pai é incansável. E ele está buscando, ele tem uma saída, ele tem uma resposta, ele está lá, vamos, e apresenta uma coisa, e tenta um jeito, e tenta outro. Irmãos, Deus tem tanta estratégia, a gente fica assim, boquiaberto. Será que é arcaico? Boquiaberto? Não sei. Mas a gente fica boquiaberto. Cara, o que Deus está fazendo? Ele vai buscando, cercando, fazendo, dando um jeito. Eu perdi um tio, que nós, infelizmente, temos uma convicção que não foi salvo, e ele falava para mim assim, cara, onde eu vou, eu encontro um crente. Onde eu vou? Tem alguém falando para mim desse Deus seu aí. Ou seja, meu tio Jorge foi cercado por todos os lados, por um missionário incansável, mas ele continuou crendo nas boas obras. Ele continuou crendo que existia tudo aquilo que ele falava que existia. Ele continuou crendo que se ele levasse um tanto de roupa lá no asilo, um tanto de comida lá na creche, um tanto de e ajudasse um, ajudasse outro, ele era muito liberal para auxiliar as pessoas. E ele era muito apegado nessas boas obras. Ele era muito envolvido com isso. A morte, Rosa Cruz, espiritismo, era a vida dele. E ele não conseguiu entender que ele tinha que depender de um sacrifício supremo para poder sair das regências do inferno. E ele morre, e nós queremos que, infelizmente, ele não foi salvo por entendimentos que nós tivemos. Mas para ele estava fazendo a melhor coisa da vida dele. Mas estava enganado. Então, dentro disso, mas ele estava sendo buscado todos os dias. Aleluia. Meu pai, que foi salvo, nós queremos também na última gota da gota, quando ele estava numa situação perdida. Ele falou que saiu andando e ouviu uma música, ele gostava muito de música, e ficou na porta de uma assembleia ouvindo louvor lá fora. Aí veio um obreiro e falou assim para ele, o senhor não quer entrar? Eu falei, não, só quero ouvir a música. Não, vamos ouvir lá dentro. E levou, só que levou meu pai lá na frente, pediu para o irmão levantar e colocou ele na primeira fileira, de frente para o altar. E ele falou assim, fiote, não deu nem para o pai fugir, porque eu estava lá na frente, como é que eu ia levantar e sair lá atrás? Então, um missionário incansável que colocou ele assim, você vai ouvir o que eu tenho para falar para você. Aleluia. Ele falou assim, o homem começou a falar lá e falou a vida do pai inteira. Como que ele sabe disso? Falei, pai, ele não sabe nada, mas Deus sabe. Ele falou, ele trouxe respostas para você. Era uma oportunidade para você ficar firme, para você estar lá, porque por causa da situação que você estava. Mas ele não conseguiu ficar. Mas ele, eu creio que aceitou Jesus, se arrependeu nos últimos momentos da vida dele. Sim. E foi para a eternidade salvo. Mas um missionário incansável. Uma pessoa vagando, andando para a rua. Daqui a pouco ouve uma música, é atraído por aquela música. E ele vai lá
e então ele é ministrado ali uma oportunidade. Então não desista de ninguém. E mesmo que você desistiu, volte, porque Deus não desistiu, ele é um missionário incansável. Ele vai até o final nesse negócio. Esses dias minha esposa estava com louvor aqui embaixo, orando com a porta aqui fechada, eu estava lá fora. E aquele negócio começou a me puxar para cá. Aí eu desci, abri a porta, desci e fiquei um tempo aqui orando com ela e fui embora. Ela falou assim, você saiu daqui com um semblante, não lembro que palavra que ela usou. Mas por quê? Tinha uma atmosfera do negócio, porque Deus, ele fala, cara, vai orar. Então você precisa estar atento a esse tipo de manifestação, porque Deus está nos buscando. E de repente, 10 minutos que você gaste do não tenho tempo para nada da sua vida, vai mudar a tua rota profética. Sim. Então você não tem tempo ou você não está priorizando esse tempo? Você não tem tempo ou você não quer estar orando, lendo a palavra? Porque às vezes eu observo algumas coisas, algumas pessoas, cara, eu queria tanto orar, mas eu não tenho tempo. Só que você pega, essa mesma pessoa manda para você 10 negócios do Instagram no dia, que ela gastou um minutinho em cada uma ali, sei lá quanto tempo que é esses negocinhos do Instagram, no mínimo ela ficou 10 minutos ali. Só os que ela achou interessante para mandar para mim. Mas quantos mais ela viu? Mas ela não tem tempo para orar e para ler a Bíblia. Ah, mas eu preciso de um entretenimento, preciso de um descanso para minha mente. Eu estava estressado, a gente começa a dar desculpa. A gente começa a inventar um monte de justificativa, plausível, mas que são mentirosas. Porque, na verdade, Deus está esperando que nós nos posicionemos para que nós entremos nessa manifestação e executemos juízo contra todas essas coisas nesta festa do Purim. Amém? Em nome de Jesus, pastora Fátima na área. Amém, amados. Glória a Deus. Então, dentro dessa palavra de fazer o bem, livro de Miqueias, capítulo 6, versículo 8, fala o seguinte: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor te pede de ti. pratiques a justiça. 2, ames a misericórdia. 3, e andes humildemente com teu Deus. Então, pegando a figura ali do Mordecai, o pastor Alexandre falou que queria focar muito na vida de Mordecai, o que nós temos, amados? Nós temos uma pessoa que se posiciona. Então, ele protegia o rei. Mas qual era o rei que ele estava protegendo? Haviam 2 reis ali. Um, o Deus do céu, e o outro, o da terra. O rei Ataxerxes, Assuero ali, não é que é o título do rei daquele lugar. Então, ele tinha uma incumbência. Então, o que ele estava fazendo? Ele estava praticando a justiça. Então, é isso que nós precisamos entender. Há um rei dentro de você que precisa ser protegido das obras da carne. Há um rei dentro de você que precisa ser protegido das obras das trevas, do mundo, daquilo que o diabo, Satanás, quer fazer contra ele. Então, quando verdadeiramente esse Mordecai, ele vai ali e anuncia para a guarda ali real, para o rei Assuero, das notícias de que havia uma conspiração, ele estava guardando o rei da terra. Mas por quê? Porque ele tinha compromisso de honrar o rei. Como o apóstolo Pedro está falando em primeira carta ali, não é? No capítulo 2. Então, ele está falando, olha, você vai honrar o rei, mas honrar de que maneira? Se posicionando. Observe que a partir do momento que você se posiciona, a justiça começa a se estabelecer. Havia ali um reinado naquela cidade, não um reinado, mas havia uma conspiração naquela nação, né, na Pérsia ali, que estava fazendo o quê? Que queria o quê contra o povo de Deus? Queria destruir o povo de Deus. E Mordecai, por causa do posicionamento, em primeiro lugar, se mostrar fiel a Deus, o Deus do céu, e depois ao rei da terra, esse homem foi se enfurecendo com o posicionamento dele. Mas observe que Deus, ele não perde nada. Nada, nada, nada. O Senhor, ele tem uma movimentação que, quando Jesus andava na terra, observe que ele suscitava alguns problemas. Ou seja, veja, Jesus curava no sábado. E por que ele curava no sábado? Porque ele precisava romper com algumas tradições do farisaísmo, não é? E quando Deus permite que Mordecai se levante contra Amã ali, não se submetendo àquela manifestação de cumprimentá-lo, de prostrar-se, porque toda autoridade é constituída por Deus, sim.
Nós não vamos afrontar as autoridades. Não é isso que Deus quer, que afrontemos, mas não precisamos nos submeter àquelas que nos mandam pecar contra Deus. Então, o que Mordecai fazia? Todo mundo se prostrava, mas Mordecai já tinha um Deus no céu. Prostro-me diante do meu Deus. E aquele posicionamento suscitou em Amã uma ira. E sabe por que suscitou aquela ira? Porque Deus tinha um negócio de destruir a geração de Amã. Deus tinha algo para destruir aquele tipo de manifestação que havia na terra. Os agagitas, que era um povo que Deus falou já lá para Saul, destrua-os. E Saul, no caso, não teve essa ousadia da parte de Deus de destruir. E agora Deus vai permitir que Amã, se posicionado, destrua todo um povo que tinha um conluio do inferno para destruir o povo de Deus. E Deus move todas as coisas. Você e eu precisamos entender que nós estamos debaixo da soberania de Deus. E muitas das coisas que vão chegar em forma de má notícia para você, porque você se posicionou, eu me posicionei, não é para judiar de você, não é para você sofrer, não é para você ficar louco, não é para você se estabelecer como uma pessoa que, eu não tenho Deus, porque olha quanta má notícia. Não é para isso. Ele está esperando que você se posicione e perceba que há uma batalha espiritual por trás disso. Esse livro de Esther é um livro que você não vai ver o nome Deus, mas você vai ver toda a história de Deus a favor do povo. E é isso que Deus quer que nós entendamos nessa temporada de sortes. Observe que aquele Amã, ele jogou sortes o ano inteirinho para poder executar algo contra o povo de Deus. E é exatamente isso que Satanás faz contra a minha vida e a tua vida. Ele nos persegue, ele procura colocar a gente em grilhões, em cadeias, em cativeiro, ele fica suscitando coisas para nos tentar, para nos tirar do propósito de Deus, para matar o reino de Deus e o Cristo vivo dentro de nós. Ele fica jogando sortes, e quando ele parece que ele alcançou uma armadilha fatal, ele fala, agora eu vou dar o desfecho. Porque veja que Amã, ele foi um homem com sensatez para o mal na terra, e foi um homem que ele jogou com as coisas espirituais. Porque a palavra de Deus diz que ele passou um ano jogando conjuros, ou seja, ele estava fortalecendo os deuses malignos, os demônios, essas coisas, para poder vir sem possibilidade de escape para o povo de Deus. Estava armando armadilha, como Satanás procurou armar uma armadilha contra Adão e Eva. Certo? Porque o que ele fez? Ele chegou lá, certamente não morrerás. Então, ele trouxe uma armadilha, e Eva, por conta da sua cobiça, sucumbiu. E Adão, por conta de estar seduzido por Eva, também sucumbiu. Mas só que Jesus Cristo falou, alto lá, eu tenho um plano. O Pai falou, alto lá, e foi, e sacrificou o cordeiro. 3 cordeiros foram sacrificados. Então, foi sacrificado o Cordeiro de Deus, foi sacrificado o Cordeiro lá no Velho Testamento. Houve, quando a aliança de Adão com Deus foi quebrada, ele sacrificou um Cordeiro para vestir Adão de pele, para justificar o Adão novamente e a Eva, para eles poderem andar mais um tempo com Deus. Depois chegou Abraão e foi sacrificado o Cordeiro. O Senhor proverá para si o Cordeiro. E depois o Cristo vivo, em manifestação concreta do Cordeiro, recolhendo todo esse sangue que foi derramado. E nesse livro de Esther, nós vemos a mesma representação. Amã se levanta contra o povo de Deus, e por causa de um justo que se posicionou e não se prostrou, o Senhor falou, ele quer destruir, mas eu quero exaltar. Ele quer destruir, mas eu quero destruir o império das trevas. Ele quer destruir, mas eu quero sentenciar para sempre a obra do mal. Ele quer destruir e propagar a geração de seus 10 filhos. Mas o Senhor falou, eu quero destruir as obras dele, e a geração que poderia se perpetuar, eu estou arrancando pela raiz. Agora, nós precisamos tomar posse disso que Deus está falando. Qual é a voz que você vai ouvir nessa temporada? Nós vamos ouvir a voz do vitimismo, a voz do está doendo demais, eu não vou conseguir, isso é muito para mim. Qual é a voz que você e eu vamos ouvir? Ou vamos ouvir a voz do Senhor falando, olha, esse tempo eu preparei para você, para que você ande em glória. Nós estamos no 12º mês, nós estamos saindo do ano, que o ano está acabando, nós estamos numa transição, ano velho, ano novo. 29 de março começa o ano espiritual. E o Senhor está falando, eu quero que você comece o ano bem, sentenciando o teu adversário.
Eu quero que você comece fazendo uma limpeza daquilo que ficou para trás, e o adversário se assenhorou de você em muitas áreas. Eu quero que você entre nesse novo ano com uma expectativa, com uma celebração, com louvor nos seus lábios, porque eu estou te dando glória para executar juízo contra Satanás. Amados, em João capítulo 5, versículo 41, ele fala, Jesus falando, eu não recebo a glória de homens. E aí eu fui procurar a palavra glória, ela quer dizer doxa. E eu acho que eu já até preguei isso esses dias. E doxa quer dizer opinião, mas também quer dizer esplendor, sobrenaturalidades. Então nós vamos ter que entender, Satanás tem uma sobrenaturalidade infernal, maligna, trevosa, mas Jesus tem uma sobrenaturalidade que vai nos destravar. Ele tem um reino espiritual, como o pastor Alexandre falou, quanto recurso, o missionário incansável, aquele que pode nos entregar muito para além do que pedimos e do que imaginamos. Ele está nos perseguindo. Agora, o nosso posicionamento é que fará com que a chave gire a nosso favor. Essa igreja que fala, como o pastor Alexandre falou, está na mão de Deus, está com graça. Porque estar nas mãos de Deus é você ter uma palavra na qual você caminha em cima dela. Não se iluda. Eu pus na mão de Deus, mas qual a palavra que Deus te deu? Eu estou esperando em Deus, mas com qual palavra você está esperando em Deus? Amados, a minha mãe era uma mulher extremamente carinhosa, ela sempre tinha uma palavra de ânimo para me dar. E quando eu ligava para ela, eu falava, mãe, amanhã vai vencer todas as contas, é segunda-feira, nós não temos dinheiro, e ela falava assim, filha, fica tranquila, amanhã vai dar tudo certo. Era uma palavra, que naquele momento, como a minha mãe era autoridade, era uma pessoa muito boazinha, então eu acreditava e eu dormi, entre aspas, tranquila. Só que amanhã, segunda-feira, não dava tudo certo. Aquelas dívidas se arrastaram por anos e anos. Toda segunda-feira estávamos lá levantando para pagar a dívida e sempre faltava cama estreita, cobertor curto, que o livro de Isaías fala. Nunca dava para nada. Levávamos uma vida de aparência, podíamos comer bem, vestir alguma coisinha, ter carro, mas era uma vida mentirosa. Então, por quê? Porque aquele telefonema que eu dava para ela, no qual eu esperava um consolo, não acontecia nada, sabe por quê? Não tinha a verdade de Deus. Ela tentava animar a minha alma com a palavra dessa terra. Não estou falando que ela estava errada, nada disso, irmãos. Preste bem atenção no que eu estou falando. Ela me dava aquilo que ela tinha. E era muito bom o que ela tinha para me consolar naquela época. Só que ela não tinha a realidade de Deus para falar para minha filha, faça isso. Pegue a palavra de Deus. Eu pegava a palavra da minha mãe. A palavra da minha mãe, segunda-feira, se desvanecia. Só que o Senhor está falando hoje para você. Eu tenho uma opinião a teu respeito. Pegue a minha palavra a teu respeito, pare de murmurar, pare de achar que as coisas têm que ser a tua maneira, vai pegar a minha maneira e caminhe sobre isso, porque a palavra de Deus é o mais concreto que nós possamos ter nas nossas vidas. Se nós parássemos de ouvir a nossa própria opinião a nosso respeito, nós daríamos certo, teríamos, dado certo há muito tempo. Agora, o problema é que nós andamos debaixo de uma circunstância na qual os nossos argumentos contradizem a palavra de Deus, nós fazemos Deus mentiroso e achamos que está tudo bem. Então, o Senhor está falando, olha, eu quero que você comece a executar juízo, posicionando, porque eu tenho algo glorioso. Amados, nós tivemos a virada do mês, dia 28, às 6 horas da tarde. Entramos no novo calendário espiritual. E a característica desse mês é resistência, força. Vocês vão passar por lugares apertados. A manifestação do orgulho vai vir contra vocês. Mas eu tenho um cordeiro dentro de vocês que esmaga a cabeça da serpente. O que vocês vão decidir? Essa é a nossa temporada. É a temporada de falarmos para Deus. Deus está findando o meu ano, mas eu não vou findar o meu ano no vermelho. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você fazer a tua conta em qualquer área da tua vida ficar azul, seja na sua família, seja na tua finança, seja no seu relacionamento com Deus, seja onde for. Deus está trabalhando para nos dar uma expectativa nova. E essa expectativa, ela vem de um relacionamento firme com o nosso Deus. Nosso apóstolo pregou esses dias, e eu estava ouvindo um pedacinho ontem, e ele falou algo que eu quero liberar sobre a sua vida, que é que Deus tem para nós essa temporada. Mas quem executa essa manifestação somos nós, porque ela já foi liberada. Observe que Deus precisa ser manifestado. Deus, ele está em todos os lugares, mas não é em todos os lugares que ele está manifestado.
Nós é que chamamos a manifestação do Cordeiro através de um posicionamento. Amã se posicionou e foi cuidar do rei, da família, e foi cuidar do povo, porque ele amava o povo. O pastor Alexandre falou ontem para mim, eu falei, como que vai ser o nosso Purim? Aí ele trouxe a palavra para mim, falou, olha, são essas 3 coisas que o Senhor está me dando. E o Senhor, ontem, depois pensando um pouco, e hoje cedo, o Senhor falou ao meu espírito, amar a justiça, mas odiar a iniquidade. Nós, como povo de Deus, ainda não odiamos a iniquidade, que é a maldade do pecado. Ainda estamos tentando justificar uns pecadinhos aí. E aí o Senhor está falando, nós precisamos de um povo que odeie a iniquidade. Vocês estão aprendendo a amar a justiça, a executar a minha justiça. Glórias a mim por isso. Deus estava falando comigo. Só que vocês precisam ir mais além ainda. Precisam odiar o que eu odeio, ter nojo do que eu tenho nojo. E se manifestarem, porque é tempo de eu dar vestes novas para vocês. É tempo de eu tirar vocês do lugar de prisão. É o tempo de eu colocar vocês no lugar de glória. E vocês não precisarão receber a glória que é do homem, que é aquilo que é carnal, aquilo que é demoníaco, aquilo que é bajulação, aquilo que é um consolo falso, como eu falei da parte da minha mãe. São consolos que não levam a gente a nada, são palavras vazias, são palavras de homem, e palavra de homem não transforma reino espiritual. Se você e eu temos cadeias de miséria na nossa vida, não vai ser transformada por palavras de um homem que não tem ligação com o Espírito de Deus para liberar o poder de Deus para que aquela situação seja mudada, seja vencida. Nós, como igreja, temos que parar de dar palavra de consolo sem o respaldo do próprio Espírito de Deus. Nós falamos para nós mesmos, nos enganando a nós mesmos, como diz lá Tiago, enganando-vos a vós mesmos. Aquele que ouve a palavra e não pratica está enganando a vós mesmos. Por quê? Porque nós falamos, Deus vai agir, Deus vai fazer, mas não temos nenhuma realidade espiritual para sustentar o Deus vai fazer. Porque Deus faz em cima da nossa fé, amados. E se não temos palavra, não temos fé. Porque a substância da fé é a palavra. A palavra de Deus diz assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Como você tem fé se você não ouve a palavra de Deus que vem revelada ao teu coração? Como eu tenho fé se eu não ouço a palavra de Deus a meu respeito e a respeito de circunstância? Como eu tenho fé? Eu não tenho fé. Eu estou me enganando, porque eu não tenho o que praticar. Mas hoje o Senhor está te ensinando. Pratique o que eu falo para você. Precisa haver uma coerência entre aquilo que ouvimos da parte do Senhor e a nossa prática, porque senão estaremos com invencionice. Estaremos debaixo de uma religiosidade morta, vazia, com cara de espiritualidade. Mas, na verdade, é um contrassenso ao Senhor. Não é culto ao Senhor, é um culto misto. Agora, então, vamos deixar aqui, em 2 Reis, capítulo 25, uma palavra poderosa para as nossas vidas, que eu creio que é o que vai reger esse mês de Adar. Veja aqui. Aleluia. Tempo de mudança, tempo de glória, Deus de virar cativeiros. Dia 13, o Senhor está falando, eu quero mudar cativeiro, e depois ele passa 3 dias ali, 13, 14, 15, celebrando. E ali, amados, é como se fosse algo que o próprio Mordecai ele estabeleceu. Ele falou, sabe o que ele falou? Mandem presentes um para os outros. Que tipo de presente era? Era comida. Uns para os outros. Cada um reparta o que tem na sua própria casa, reparta um com os outros e vai cuidar daqueles que são pobres. Isso é um estabelecimento de um espírito vitorioso. Uma nação estava em vitória. Quando o povo de Deus saía para celebrar, o Senhor tocava a trombeta e falava, venham aí se juntar a mim para nós fazermos celebração. Sabe o que acontecia? Normalmente havia distribuição de comidas. Sabe por quê? Porque Deus é Deus de abundância. Aí o mundo vem e pega a nossa festa e encapa com vermelho e branco, com neve, com pinheiro. E aí nós falamos, isso é o Cristo, isso é mentira. Isso é engano, porque o nosso ano novo vai começar agora em março, não começa em dezembro. O adversário, ele muda tudo, ele muda tempos, ele muda a estação. E nós estamos aí celebrando uma coisa mentirosa, fajuta, com um santo, que no caso é falso, que tem o nome de papai, mas ele não é papai de nada. Ele é uma manifestação da orfandade de toda a humanidade. Agora, Deus não, ele vem e fala, olha, eu vou dar vitória para vocês, porque é o meu nome. Se vocês crerem, se vocês pararem de andar debaixo da incredulidade que Satanás lança no ouvido de vocês e ouvirem a minha voz, eu vou reverter cativeiros, verdadeiramente. Agora, nós caminhamos como um povo iludido,
Ezequiel fala a respeito dos berloques que aquelas mulheres faziam, encantamentos que elas faziam, que elas teciam, e vinham véus sobre os olhos do povo, porque a mãe corta, o pai corta a madeira, a mãe prepara os bolos, e os filhos ajudam a carregar tudo isso para o templo de Azerá, que estava na casa de Deus. Isso quer dizer o quê? Culto misto. Estamos dizendo Senhor, Senhor, com a nossa boca, mas debaixo daquilo que é o nosso culto, a Zerá, a Tamuz, nós chorando para Tamuz ali, nós estamos levantando um altar, um fundamento errado dentro do nosso coração. Culto misto. Porque estamos ainda na nossa alma. Ai, o Senhor não vai fazer. Ai, era bom quando nós estávamos oferecendo bolos a Azerá, porque nós tínhamos chuva, tinha fertilidade. Mentira de Satanás. Porque ele pode encher a tua mão de coisas, entre aspas, boas, mas a tua alma continua indo para o inferno. O teu espírito continua indo para o inferno, porque não houve o posicionamento. Não estou falando de salvação, estou falando de prática que arranca de nós a semente da palavra de Deus. São práticas profundas, endurecimento grave de coração, onde o Espírito Santo de Deus está sendo apagado, porque pode se apagar o Espírito de Deus. E depois que você e eu apagamos o Espírito de Deus, quem há de reacendê-lo? A palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 6, fala que não tem como levar aquele que se perdeu do arrependimento à renovação do arrependimento, porque ele apagou o Espírito Santo de Deus. É sério, amados. Mas o Senhor está falando, eu tenho veste nova, eu tenho abertura de prisão, eu tenho coisas diferentes para fazer na tua vida, eu tenho mesa para você, eu tenho pensão vitalícia para você. Agora, nós queremos andar na nossa própria sabedoria, ouvindo uma voz maligna e carnal. Agora, Deus está falando, olha, esse mês eu quero transformar vocês na minha glória, porque vocês são meu tesouro particular. Vocês são aqueles que eu chamei para revelar a minha glória ao mundo, e eu quero que vocês sejam limpos. Eu quero que vocês saibam que são amados. Eu quero que vocês saibam que eu me entreguei por vocês. Essas pessoas que às vezes acham que Deus foi injusto em nos criar, esquecem-se que Jesus também sofreu, que Deus também foi moído. Se esquecem que Deus teve que pagar o preço de um sofrimento cruel para vir atrás de nós. E essa é a grandeza do nosso Deus. Mesmo sabendo que ele ia ter que deixar toda a sua glória e vir morar no corpo de humilhação, ele não se deteve no seu plano. Ele não se deteve. Eu vou criar o homem, sim, porque eu não quero robôs me adorando. E aí nós, no alto da nossa arrogância, porque não conhecemos todo o contexto, porque nós só podemos dar uma opinião absoluta depois de conhecer todo o contexto. Agora fala para mim, você conhece todo o contexto da criação? Será que nós conhecemos? Então, do alto da nossa arrogância mental, religiosa, nós ficamos presos àquilo que Satanás argumenta, porque foi exatamente isso que Satanás falou para Eva. Deus é injusto e ele não te ama. E aquilo abalou a fé de Eva. E ela foi e comeu do fruto. Então, o Senhor, ele está te protegendo ao trazer esse tipo de palavra. Olha, vai viver o meu evangelho, porque eu sou Deus justo, sim, e você não conhece tudo. Mire-se na sua insignificância. Nós achamos que somos sábios aos nossos próprios olhos. Então, amados, eu quero declarar essa palavra que o Senhor deu ali para o nosso apóstolo, pregando, e aprove o Senhor trazer ao meu espírito hoje cedo, conforme eu fui orar, a respeito do que Deus queria trazer para o seu povo. Olha essa palavra. Nós estamos no último mês de julgamento. Agora, vê se Deus é Deus de coincidência. Veja se Deus é Deus que está fazendo as coisas aleatoriamente. Ele é um Deus de controle soberano e absoluto. Olha o que ele fala aqui. 27. Segundo Reis 27. No 37º ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no dia 27 do 12º mês. Final de ano. Dia 27 do final do ano. Evil-Merodach, rei da Babilônia, no ano em que ele começou a reinar, libertou do cárcere a Joaquim, rei de Judá. Põe a mão assim no peito e fala, eu sou rei de Judá. Eu sou rei. Fui chamado para ser rei. Porque eu tenho rei dos reis e eu fui chamado para ser rei. Eu faço parte dos reis que o rei tem. Então, esse homem aqui reinou pouquinho tempo, 1 ano, 2 anos, assim, pouquinho. Mas Deus usou esse homem para estabelecer um rei que estava cativo. Veja o que Deus falou. Falou com ele benignamente. Ele deu lugar de mais honra do que dos reis que estavam com ele na Babilônia.
Sabe o que aconteceu? O rei Joaquim caiu nas graças de um rei. Sabe o que quer dizer Evil-Merodach? Homem que cultua o deus de Marte. Veja bem, ele pegou lá um ímpio e fez Joaquim cair nas graças dele. Sabe quantos anos fazia que esse homem aqui, o rei Joaquim, estava preso? 38 anos que ele estava preso. Então, observe, às vezes, teu cativeiro, ó, faz tempo que está aí em você. Mas o Senhor está falando, eu quero hoje levantar alguém, ainda que seja como o corvo que alimentou Elias, eu vou mover o coração dele para te levantar. Aleluia! E ele falou assim, eu vou colocar você num lugar de mais honra, e eu vou mudar as tuas vestes, vestes do cárcere, e eu vou te fazer comer o pão na presença desse rei todos os dias da sua vida. E você, da parte desse rei, vai ser dada uma subsistência vitalícia e uma pensão diária durante todos os dias da tua vida. Você acha que é pouca coisa que Deus quer fazer com você? Ele está falando, no tempo que eu executo o terceiro mês do juízo, onde eu quero acabar com todo tipo de cativeiro, eu estou levantando algo para te fazer sair desse lugar. E eu estou te dando mesa, eu estou te dando subsistência, eu estou te trazendo pão, eu estou te trazendo vestes, eu estou abrindo as gaiolas de cativeiro que Satanás colocou sobre a sua vida. Quantos vão querer? É através de posicionamento. É através daquilo que Mardoqueu fez. E o nome Mardoqueu também quer dizer, sabe o que quer dizer? Guerreiro e também escravo do Deus de Marte. Algo desse tipo, eu preciso ler aqui. Eu escrevi em outro papel, amanhã eu falo certinho. Mas é a mesma coisa. Então, Deus está falando para nós, eu levanto alguém para suscitar ira no adversário, para ele se levantar com fúria contra você, para te colocar em lugares onde está cheio de ameaça e você cheio de medo. Mas o Senhor está falando, sou eu que estou nesse negócio, porque eu quero sentenciar esse negócio de uma vez para sempre. Eu quero arrancar aquilo que o adversário preparou para você e para a sua geração. E eu quero dar a você tempos de honra. Gaste tempo com o Esther 9 e 2 Reis, capítulo 25, do 27, perdão, amados, do 27 ao 29, ao 30. Gaste tempo, depois eu coloco lá. Gaste tempo e fale, isso é para mim, mas eu preciso ouvir. Isso é para mim, mas eu preciso ter misericórdia de mim mesmo. Eu preciso ouvir, mas eu preciso aplicar essa palavra. Não posso andar, como o pastor Alexandre falou, aí com uma superstição, com misticismo. Ai, Deus vai fazer. Ele já fez. Nós tomamos posse e puxamos para a terra. E Abraão chamou a existência o que não existia. Sabe por quê? Porque ele dava glória a Deus. Pela fé, ele chamou. Então vamos crer nisso, em nome de Jesus. Amém? Isso, olha lá, missionária Fátima, adorador de Marduk. Sabe o que é Marduk? O deus de Marte. Sabe quem é o deus de Marte? É o deus da guerra, Ares. Então Deus está falando, está em guerra, eu vou levantar um lado do meio deles para ser o libertador da tua vida. Porque eu sou Deus que confundo todas as coisas. Sou eu que faço. É Deus quem faz. Pare de ficar tentando controlar o Senhor. Abra o teu ouvido à palavra de Deus e fala, opa, Deus está mandando eu ouvir a voz dele, não a voz da circunstância e do meu marido, e do meu adversário e de mim mesma, principalmente a sua própria voz. Então, em nome de Jesus, deixe Deus executar juízo sobre isso. Em nome de Jesus, ele é bom. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Amém. Até amanhã, então, 7h30, em nome de Jesus, fica na graça, ótimo dia. Qualquer coisa, WhatsApp na área. Abraço, shalom. Shalom, shalom. Deus abençoe.